Fala galera, aqui é o professor João Paulo, professor de Física de vocês, e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco do que a gente estava vendo, tá? A gente estava estudando uma parte da física que é chamada de cinemática. E essa cinemática, ela estava dentro da mecânica. Lembra que eu falei lá no início do ano? Eu falei para vocês o seguinte: praticamente toda a matéria do primeiro ano, ela fala sobre mecânica. A mecânica fica dividida em duas partes: a cinemática, que a gente estava vendo, e a outra parte que é a dinâmica, que é o que a gente vai começar a falar aqui agora, tá? Dentro da dinâmica, a gente vai falar sobre as leis de Newton. Provavelmente vocês já devem ter estudado isso no ano passado, né? Quem era do nono ano, ou se teve algum aluno que está repetindo a série, certamente viu isso no ano passado também, tá? Bom, então vamos lá. O que se estuda na dinâmica, né? Lembrando que a dinâmica está dentro da mecânica. Na dinâmica, além de estudar o que causou, além de estudar o movimento do corpo, a gente vai levar em consideração as causas do movimento desse corpo. A gente vai dar uma ênfase maior agora para o que causou o movimento do corpo, tá? O movimento em si, a gente já estava estudando anteriormente. Então, o que vai ser novidade agora para a gente é a causa do movimento. Se eu perguntasse para vocês, o que causa, né, o movimento de um corpo? Se eu tenho essa caneta e eu solto, todo mundo sabe que ela vai se mover verticalmente para baixo. Por que ela vai cair? Aí alguns de vocês devem estar pensando, por causa da gravidade. Na verdade é uma força chamada de força gravitacional. Então a força gravitacional puxou esse corpo para baixo. Então, mas o que é força? Força é uma interação entre os corpos, cujo principal efeito é produzir uma mudança de velocidade, é produzir uma aceleração. Como assim? Esse corpo aqui ele está parado, velocidade igual a zero. Se eu solto, a força não vai puxar ele para baixo? Então, se a força vai puxar essa caneta para baixo, ela vai mudar de velocidade. Ela estava com velocidade zero, soltei, ela vai ficar mudando de velocidade. Ela vai passar a ter uma aceleração. Então, o principal efeito de uma força é produzir uma aceleração. Você tem um objeto que está parado, a velocidade dele é zero. Se você aplicar uma força, ele vai começar a se mover, vai mudar de velocidade. Se ele está mudando de velocidade é porque ele passa a ter uma aceleração, tá? Então, o principal efeito da força para a gente agora é produzir uma mudança de velocidade, é produzir uma aceleração. Tem outros efeitos? Tem. A força, quando você aplica num determinado corpo, você pode deformar esse corpo, amassar ele. Seria uma outra situação, mas não é o que a gente está querendo agora no momento, tá? Se eu perguntasse para vocês também, para você aplicar uma força no outro corpo, é necessário que haja contato entre os corpos? Ou será que existe força que é transmitido a certas distâncias? Acredito que vocês estão pensando agora, para que um corpo faça força no outro, tem que ter contato. Eu digo não. Vocês já brincaram com ímãs, por exemplo? Se você pegar dois ímãs e aproximar um do outro, você vai ver que ou eles vão se atrair, ou eles vão se repelir, vão querer se afastar. Por que eles vão querer se atrair? Mesmo você não encostando, só aproximando, você vai sentir que um está querendo se aproximar do outro. Por que isso acontece? Porque um ímã exerce uma força magnética sobre o outro ímã. A Lua fica girando em torno da Terra. Por que a Lua simplesmente não vai embora, né? Não segue o seu caminho? Porque existe uma força de atração entre a Terra e a Lua, né? Então, para que haja força, necessariamente não precisa ter contato. Existem forças que agem à distância, são chamadas forças de campo, que depois a gente vai conhecer algumas, tá? Então vamos devagarinho. Equilíbrio. Quando que um corpo a gente considera que ele está em equilíbrio? É quando ele não tem mudança de velocidade, quando a velocidade é constante, ou seja, a sua aceleração tem que ser nula. Você pode imaginar, eu quero me equilibrar, aí levantando os pés. O que está acontecendo aqui? Eu estou parado, eu não estou mudando de velocidade, então eu estou em equilíbrio. Eu posso estar em movimento e em equilíbrio ao mesmo tempo? Pode, basta você andar com a velocidade constante. Então isso aqui é uma definição muito importante para a gente, tá? Fisicamente, para um corpo estar em equilíbrio,
ele não pode ter mudança de velocidade. A sua aceleração tem que ser nula. Por que a aceleração tem que ser nula? Lembra que a aceleração indica o quanto que a velocidade muda? Se a velocidade não muda, a sua aceleração vai ser nula. Então vamos pensar aqui com relação à força. O que a força produz? Mudança de velocidade, produz uma aceleração. Ué, mas para um corpo estar em equilíbrio, a aceleração tem que ser quanto? Nula, zero. Se a aceleração é zero, qual é a força que age então sobre esse corpo? Teoricamente, nenhuma. Na verdade, a gente vai ter duas situações possíveis. A primeira é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um corpo, ele está apoiado no chão e ele tem uma massa M aí qualquer. Se você não tocar nesse corpo, ele vai mudar ele vai adquirir velocidade, vai ter mudança de velocidade? Não, né? Ele vai ficar com uma velocidade constante e igual a zero. Então ele vai estar em equilíbrio? Vai estar em equilíbrio porque ele não está mudando de velocidade. Agora imagine uma outra situação. Eu tenho esse mesmo corpo, só que agora eu vou aplicar duas forças em sentidos opostos. Se essas duas forças forem iguais, o que vai acontecer com esse cara? Se ele estiver parado e você aplicar essas duas forças iguais, sei lá, 10 newtons e 10 newtons, uma força vai cancelar o efeito da outra. Então esse cara vai continuar parado. Se ele vai continuar parado, então ele também vai estar em equilíbrio, porque não vai ter mudança de velocidade. Lembra lá na nossa aula de vetores? Tenho duas forças, são dois vetores. Como elas estão em sentidos opostos, como é que a gente calcula a resultante, né? A força resultante? É só pegar um vetor e diminuir com o outro, porque estão em sentidos opostos. Como eles são iguais, o resultado vai dar zero. Então ali a força resultante é zero. É como se não tivesse força. Se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem mudança de velocidade. Então esse corpo automaticamente está em equilíbrio. Se ele estivesse se movimentando e durante o movimento você aplicasse essas duas forças, o que iria acontecer com ele agora? Ele iria andar mais rápido, mais devagar ou não mudaria de velocidade? Bom, quem já se ligou já deve ter reparado, como as forças são iguais, então quando eu for calcular a resultante, que é isso aqui, eu vou diminuir uma com a outra, vai dar zero. Se vai dar zero, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem mudança de velocidade. Então ele vai continuar andando com a mesma velocidade que ele tinha antes. Vai estar em equilíbrio? Sim. Resumindo a história, para um corpo estar em equilíbrio, ou não tem nenhuma força aplicada a ele, ou então eu posso ter duas ou até mais, tá? Só que a força resultante, quando eu fizer a conta com as forças, o somatório vai dar zero. Para dar zero, eu vou ter que ter forças em sentidos opostos e de mesma intensidade, de mesmo valor, tá? Então isso é uma outra condição para um corpo qualquer estar em equilíbrio. Ou não tem nenhuma força, ou posso ter várias forças, só que o somatório das forças tem que dar quanto? Tem que dar zero. Eu falo somatório, mas lembrando que como essas forças estão em sentidos opostos, na verdade a gente vai diminuir. Por isso que fica aqui, ó, dá resultado ali zero. Depois vai ter um exercício para a gente poder praticar, tá bom? Bom, inércia. Vocês certamente já ouviram falar nessa palavra inércia. A inércia é uma propriedade que todo o corpo possui de resistir à mudança de velocidade. Então, quanto mais difícil for fazer um corpo mudar de velocidade, maior é a sua inércia. Então, aí você deve se ligar ao seguinte, então a inércia está relacionada com a massa do corpo, não é? Se você tem um carrinho de mão carregado com areia, você consegue fazer com que ela entre em movimento com facilidade. Agora imagine um caminhão, né, um caminhão grande mesmo, também carregado com areia. Você vai fazer com que ele mude de velocidade tão fácil como foi a do carrinho de mão? Certamente não. Por quê? Porque o caminhão ele tem maior massa, ele tem maior inércia. Quanto maior a inércia, maior vai ser a dificuldade que você vai ter de fazer com que esse corpo mude de velocidade. Fazer ele entrar em movimento ou fazer com que ele pare o movimento, tanto faz. Falando disso, agora sim a gente pode entrar falar sobre as leis de Newton. São 3 leis, tá? E a gente vai começar a ver aqui a primeira. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia, e ela diz isso aí, ó.
todo o corpo tem de estar em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme. Até quando? Até que forças externas passem a atuar sobre ele. Vamos tentar simplificar isso. A primeira lei diz o seguinte, e é bem simples, ó. Todo corpo tem de estar em seu estado natural. Qual é o seu estado natural? Se o corpo estiver parado, a tendência dele é ficar parado. Se ele estiver em movimento, a tendência é ficar em movimento, até que uma força passe a agir sobre ele. Então imagina assim, ó, você tem um objeto sobre a mesa, né? Imagine que aqui tivesse uma mesa e aqui eu tenho o meu estojo. Se eu colocasse meu estojo sobre a mesa, qual seria a tendência natural dele? Ficar ali parado sobre a mesa. Mas se eu aplicar uma força nele, que seria uma força externa, ele não iria sair dessa situação, desse estado que ele está, ele iria entrar em movimento. É isso que diz a primeira lei de Newton. Tá? Se o corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se ele estiver em movimento, ele também tenderia a ficar em movimento. Até quando? Até que uma força passe a agir sobre ele. A situação do movimento. Imagine que você tivesse um chão bem liso e eu pegasse esse meu estojo aqui e jogasse no chão. Ao entrar em contato com o chão, como o chão é bem liso, ele iria ficar deslizando. Qual seria a tendência natural dele? Ficar deslizando até que ele batesse em alguma coisa. Então a tendência natural seria ficar em movimento. Ele para quando? Quando ele bater em alguma coisa que seria uma força externa agindo sobre ele. Tem mais alguns exemplos aqui, ó. Quando você está dentro de um ônibus em movimento e de repente o motorista dá uma freada. Como você estava em movimento junto com o ônibus, né? Sei lá, o ônibus está a 80 km por hora, então você também está a 80 km por hora. Quando o motorista freia, o ônibus para. Você é jogado para frente, jogado entre aspas, tá? Você continua o movimento que você estava antes, por isso que você vai para frente do ônibus. Uma outra situação, numa eventual colisão de um carro, por exemplo, aqui. Se você não estiver usando cinto de segurança, quando você colidir num carro na frente, qual vai ser a sua tendência? Como você estava em movimento junto com o carro para. Você não. Você é jogado para frente de tal maneira que você vai continuar o movimento que você estava antes. Se você estiver usando cinto de segurança te para junto com o carro. A mesma situação ali, ó, daquele rapaz andando a cavalo. O cavalo parou, você como estava com a mesma velocidade do cavalo, você continua o movimento que você estava antes. A segunda lei de Newton é chamada de princípio fundamental da dinâmica. É a mais fácil, tá? Essa lei é basicamente para te mostrar essa equação aqui. A força resultante que atua num corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração. Então, se você quer calcular a força resultante que age sobre um corpo, basta pegar a massa desse corpo e multiplicar pela sua aceleração. E nós temos aqui também a terceira lei de Newton, também muito famosa, chamada de lei da ação e reação. Essa lei aí, certamente vocês devem lembrar de alguma coisa, e ela diz o seguinte, que para toda ação existe uma reação. Quais são as características dessas duas forças? Elas têm a mesma intensidade, que é o valor, têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma menina fazendo uma força numa parede. Ela está fazendo uma força de 5 newtons na parede. A parede, como reação, faz uma força de 5 newtons na mão dela também. Tá? Então, uma é a ação que ela faz e a outra é a reação. Aqui um foguete. Por que o foguete sobe? Porque esse foguete ele emite gases para trás. E esse gás empurra o foguete para cima. Ele faz uma ação e recebe uma reação. Ali o exemplo ali, ó, de um rapaz, de um jogador de futebol recebendo uma bolada no meio do rosto, né? A força com que a bola bate no rosto desse jogador é a mesma força que o jogador faz na bola. Por quê? Porque essas duas forças são sempre iguais, tá? Em valor, tem a mesma direção, a única diferença é no sentido. Ali a situação de você andar também, ó, tá vendo aqui, ó? Você faz uma força empurrando o chão para trás, isso é uma ação. Como reação, o chão te empurra para frente, por isso você consegue
andar, por conta da ação e reação. Galera, essas duas forças, ação e reação, são sempre iguais, tá? E estão sempre aplicados em corpos diferentes. Por exemplo, uma outra situação para tentar elucidar isso para você. Você brigou com alguém, né? Uma hipótese, e você levou um soco no meio da cara. Então essa pessoa, ela praticou uma ação no seu rosto. Qual seria a reação? Aí você deve estar pensando, a reação seria eu revidar. Não, porque a ação e a reação acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele dá um soco no seu rosto, você também está dando uma carada na mão dele. Então de repente você pode até brincar com ele e falar, tá vendo aqui, ó, no meu olho roxo aqui, mas vai lá ver a mão dele como é que não ficou também. É porque você deu uma carada na mão do cara, e tá certo, tá? Então se você recebe uma força de 10 newtons, o teu rosto também vai exercer uma força de 10 newtons. Aí você deve estar pensando, mas a pessoa que levou um soco na cara vai sentir mais. Com certeza vai, né? Mas aí é por conta da sensibilidade. O rosto, como ele tem mais nervos do que a mão, quem levar a força no rosto vai sentir muito mais de quem está levando a força na mão. Mas é por conta da sensibilidade, tá? Então, mas a ação e a reação são sempre de mesmo valor, sempre. Se for diferente, não é ação e reação. E repare que eu falei, são sempre aplicados em corpos diferentes, ó. Um par de ação e reação são sempre aplicados em corpos diferentes. Como assim? A ação foi feita no rosto e a reação foi feita na mão. Não tem como a ação e a reação serem feitos no mesmo corpo, tá? Quando a ação é feita num corpo, a reação vai ser feita no outro corpo. E aqui a gente tem agora algumas unidades medidas, ó. Pelo sistema internacional, o F vai representar a força e é medida em newtons. Então, falou força, é newton. O A representa a aceleração, medida em metro por segundo ao quadrado. O M representa a massa, sempre medida em quilogramas. Tá? Então, ó, a força a gente sempre vai usar em newton. Mas algumas questões acabam utilizando também o quilograma-força. Cada 1 quilograma-força tem 10 newtons. Então, se eu falasse, e 20 newtons? Vão ter 2 quilogramas força, tá? Então, isso aqui dificilmente a gente vai usar, tá? A gente vai usar mais o newton mesmo. E aqui agora eu coloquei uma questãozinha, 2 questões para a gente poder fazer, tá? Nesse slide aqui. Sobre um corpo de massa 2 kg, vou anotar isso aqui, ó. Massa 2 kg, é aplicada uma força de 50 newtons. Calcule a aceleração adquirida pelo corpo. Então, ó, ele me deu a força, me deu a massa do corpo e quer descobrir a aceleração. Como é que a gente vai fazer isso? Basta a gente jogar na segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a m vezes a. Pronto, aí agora é só a gente substituir, ó. A força resultante só tem uma, que é essa daqui de 50. Então, ó, 50 igual. A massa do corpo é de 2 kg. Então, 2. E o A é o que a gente está querendo descobrir. O 50 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 50 dividido por 2 é igual a A. Então, o A é o resultado dessa divisão aí. 50 dividido por 2 vai dar 25 metros por segundo ao quadrado. Então nós calculamos o valor da aceleração. Tranquilo, né? Vamos ver a segunda questão. Ó. Um móvel de massa 3,2 kg. Deixa eu anotar isso aqui, ó. Um móvel de massa 3,5, quer dizer, quilogramas, possui aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ó. Aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força resultante que atua sobre o corpo. Então a gente está querendo descobrir quanto é que vale, ó,
o valor da força. Basta de novo a gente usar a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a M vezes A. Aí é só substituir, ó. A força é o que eu quero saber, então vou repetir aqui, ó. Força resultante igual a massa é 3,5 vezes a aceleração que é 4. Então aí é só fazer essa conta aí. Vai ficar força resultante 3,5 vezes 4 vai dar 14 newtons. Pronto. Duas questõezinhas aí, ó. Bem tranquilo. Assim fazer. Deixa eu achar aqui meu passador de slide. Tá aqui. Bom, aí aqui eu coloquei mais uma questão número 3 que eu vou fazer com vocês, tá? Então vamos lá. Questão número 3. Calcule a aceleração adquirida pelos corpos nos casos abaixo. Então vamos lá. Na letra A, eu tenho uma força de 5 newtons sendo aplicada a um corpo de 2 kg de massa. Como é que a gente vai calcular a aceleração? Parecido com o que eu fiz com vocês na outra questão, na número 1. Então vou jogar na fórmula, ó. Força resultante é igual a M vezes A. A força só tem uma, então ela vai ser a força resultante, ó. 5 igual a massa a gente tem que é 2 vezes o A que a gente está querendo calcular. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar. Pronto, o A é o resultado dessa divisão aí. 5 por 2 dá 2,5. Então a aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Descobrimos aqui na letra A o valor da aceleração. A letra B, a mesma coisa, né? A única diferença é que a força está no sentido contrário, mas a resolução em si não muda em nada. Então vamos lá. Vou jogar de novo na segunda lei de Newton, tá? Força resultante é igual a M vezes A. A força só tem uma, então vai ser ela mesmo. A força vale 15. A massa do bloco é 3. E a aceleração é o que a gente vai querer calcular. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então ali vai ficar 15 dividido por 3 é igual a A. O A é o resultado dessa divisão aí. Então A é igual a 15 por 3 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então calculamos ali a aceleração. Na letra C. Na letra C, reparem que a gente tem aqui duas forças e essas duas forças elas estão em sentidos opostos. Então o que eu vou ter que fazer? Eu primeiro vou ter que transformar essas duas forças numa só. Como elas estão em sentidos opostos, é só a gente diminuir. Então vou fazer aqui no cantinho, ó. Ali a força resultante vai ser 18 menos 10. Ó, 18 menos 10. Pega sempre a maior menos a menor. Então aqui agora a força resultante, 18 menos 10 vai dar 8 newtons. Então já sei que esse bloco ele vai se mover para a esquerda, porque ali tem a força maior, e com essa força resultante ali é de 8 newtons. Agora eu jogo na fórmula para calcular a aceleração. Então vai ficar assim, ó. Vai fazer aqui mesmo. Força resultante igual a M vezes A. A força resultante é o 8 igual a massa
que é 4. E o A que a gente está querendo descobrir. O 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 8 dividido para 4 igual a A. 8 dividido para 4 vai dar 2. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, e para finalizar tem aqui a letra D. Na letra D, reparem que a gente também tem duas forças, só que essas duas forças estão para o mesmo lado. Então a gente, ao invés de subtrair igual nós fizemos aqui, ali a gente vai somar. Então vai ficar assim, ó. Força resultante igual uma força vale 15 mais a outra que vale 10, tá? Estou somando porque as duas forças estão apontadas para o mesmo lado. Então aqui vai ficar força resultante, 15 mais 10, vai dar 25 newtons. Tem uma força, agora falta calcular a aceleração. Então vamos lá. Força resultante é igual a M vezes A. A força resultante é 25. Tá vendo que as duas forças estão empurrando um bloco, na verdade 2 blocos. Esses 2 blocos têm uma massa juntos de quanto? É só somar 4 mais 1, 5. Então a massa que eu vou usar aqui é 5. E o A é o que eu estou querendo calcular. Então ali vai ficar 5 passa para lá dividindo, a 25 dividido para 5 igual a A. A é igual ao resultado dessa divisão aí. 25 para 5 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Deixa eu registrar isso aqui. Bom, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Depois tenta voltar ao vídeo, se for com alguma dúvida, tenta rever. Continuando na dúvida, me procura pelo WhatsApp ou pela plataforma. Dessa vez eu deixei aqui exercícios para que vocês possam fazer, tá? São exercícios bem parecidos com esses que eu acabei de fazer, ó. O 5 e o 4 é parecido com o número 1 e 2, tá? E tem o número 6 que é parecido com o 3 que eu acabei de fazer. Então a atividade para vocês é fazer esses exercícios que eu deixei aí como atividade. Tá legal? Então, galera, obrigado aí pela atenção de vocês de novo, tá? Qualquer dúvida é só mandar, tá? Ou pelo WhatsApp ou pela plataforma que eu tento tirar a dúvida de vocês. Caso necessário, a gente tenta reunir a turma e ter uma aula ao vivo, tá? Para poder tirar essas dúvidas. Então é isso, galera. Obrigado aí pela atenção, tá?